E aí pessoal, tudo bem? Professor Maicon aqui, trazendo para vocês a resolução da atividade de estudo 2 da disciplina de Física 2. Então, bora! Certo, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Então, hoje aqui a gente vai resolver a atividade. Essa atividade está um pouquinho difícil e tem alguns erros nas questões. Então, nessa atividade, provavelmente algumas questões serão anuladas aí. Eu vou explicar para vocês durante o vídeo, tá bom? Então, bora aqui para o primeiro exercício. Como que eu fiz dessa vez, tá? Eu já trouxe aqui em resolvido, tá bom? E eu vou explicando para a gente ganhar tempo, né? Como essa atividade aqui é de múltipla escolha, dá para fazer dessa forma, tá? Eu já trago resolvido e aí eu vou explicando para vocês passo a passo aqui como que eu fiz para chegar no resultado, tá bom? Porque senão o vídeo ia ficar gigantesco, né? De tanta conta que tem que fazer, tá bom? Então, a nossa primeira questão é essa. Vamos ler junto aqui o enunciado. O solenoide longo S, representado em corte na figura abaixo, possui 220 espiras por centímetro. Tem diâmetro D igual a 3,2 centímetros e conduz uma corrente I igual a 1,5 ampere. No centro do solenoide é colocada uma bobina C de enrolamento compacto com 139 espiras e diâmetro Dzinho igual a 2,1 centímetros. De repente, a corrente no solenoide é reduzida a zero a uma taxa constante em 25 milissegundos. Aí pergunta qual é o valor absoluto da força eletromotriz induzida na bobina C, enquanto a corrente no solenoide está variando. Considere esse cara aqui já. Esse cara está errado. Esse cara aqui é a permeabilidade magnética, que vale 4π vezes 10 na menos 7. Aqui está menos 1. Então, se vocês utilizarem este valor aqui para fazer os cálculos, vocês nunca vão chegar no resultado que vai ter lá nas alternativas, tá? Porque está errado esse valor que eu pedi para considerar. Se você considerar esse valor, você não vai achar nenhuma resposta nas alternativas. Então, certamente essa questão vai ser anulada. Mas a gente vai resolver aqui utilizando o valor correto, tá bom? Que vai ser esse carinha aqui, ó. É esse mesmo valor, só que em vez de ser menos 1 aqui, é menos 7, tá bom? Beleza. Primeira coisa, pessoal, a gente vai separar os valores. A gente vai separar o que é do solenoide e o que é da bobina, e depois a gente chega aqui na parte de baixo, que é a parte das fórmulas, tá? Então a gente vai primeiramente focar nessa região aqui que eu circulei para vocês. O solenoide, quais são as informações que a gente tem para o solenoide? O número de espiras, que está aqui, em centímetro. Aqui, pessoal, a gente tem que usar em metro, tá? Em vez de ser espiras por centímetro, a gente tem que encontrar espiras por metro para trabalhar no SI. Se eu sei que 1 centímetro tem 220 espiras, quantas espiras eu vou ter em 100 centímetros? Por que 100 centímetros? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então é só pegar esse valor de 220 e multiplicar por 100, que aí eu vou achar o número total de espiras por metro. É esse cara que eu vou usar. Certo. O diâmetro.
o diâmetro foi dado em centímetro. E precisa dele também em metro. É só eu pegar esse diâmetro e dividir por 100 que eu vou encontrar o valor dele em metro. Qual é a corrente? Tá? Faltou o A de ampere aqui. Qual é a corrente? 1,5 ampere. Tá aqui. ΔT. Por que ΔT? Porque aqui, ó, perceba que nesse caso, aqui nessa parte, a gente tem uma variação de tempo. Certo? E qual é essa variação? É 25 milissegundos. Mili, esse mzinho, é igual 10 na menos 3 e o S é segundos mesmo. Então, 25 vezes 10 na menos 3 segundos. E quando a gente tem essa variação de tempo, a nossa corrente ela vai para zero. Como é que eu sei? Porque aqui fala, de repente, a corrente no solenoide é reduzida a zero. Por isso que o I, nesse momento, é igual a zero. Pronto, a gente já conseguiu pegar aqui as informações do solenoide. Agora a gente vai pegar as informações na bobina. A bobina, o enunciado diz que a gente tem 139 espiras. Tá? O diâmetro está em centímetros também, aqui, né? Cadê o diâmetro aqui, ó? 2,1 centímetro, divide por 100, a gente vai achar em metro. E o que a gente quer saber justamente é a força eletromotriz absoluta na bobina, tá? E não no solenoide, a gente quer saber na bobina. A força eletromotriz nada mais é que a tensão nessa bobina, né? Pronto, a gente já tem aqui as informações mapeadas. Agora a gente vai começar a usar algumas fórmulas. Como que eu encontro a força eletromotriz? Através dessa fórmula aqui. A força eletromotriz ela vai ser igual a variação de fluxo dividido pela variação de tempo, multiplicado por N, que é o número de espiras. Maravilha. E a pergunta que você pode me fazer, como que eu calculo a variação de fluxo? Simplesmente eu pego o meu fluxo final menos o inicial. E encontrei a variação. Tá bom, a gente já encontrou. E como que eu calculo o fluxo em si? Né? A variação eu sei que é eu fazer um fluxo menos o outro. Né? Final menos inicial, eu encontrei a variação. E como que eu calculo o fluxo? O fluxo, né, vai ser igual o campo magnético multiplicado pela área. Então a gente vai pegar o campo magnético e multiplicar pela área. E como que eu calculo o campo magnético? Então perceba que a fórmula ela vem ramificando, tá? Então daqui a gente gerou isso, né? Pegando aqui, né, do nosso... que o ΔT a gente já sabe, né? É a variação do tempo aqui. Agora o delta... essa variação de fluxo, a gente vem para cá. E daqui, né, do fluxo em si, a gente vem para cá. E o campo magnético sai para cá. Então, a gente foi quebrando as fórmulas. Então, beleza. São essas as fórmulas que a gente vai utilizar. Então, a primeira coisa é a gente saber qual é o campo magnético. Quem que vai gerar o campo magnético? O solenoide. O solenoide vai gerar o campo magnético que vai afetar a bobina. Então, o campo magnético que eu vou calcular é o campo magnético que o meu solenoide está gerando nessa bobina. Então, para calcular esse campo magnético, eu vou usar as informações do solenoide. Certo? Então, o campo magnético vai ser igual a quantidade de espiras por metro, que está aqui, que multiplica a nossa permeabilidade magnética, que multiplica a corrente. Então, daqui a gente vai vir para cá. A gente vai substituir os valores. Então, o meu campo magnético vai ser igual espiras por metro. Lembrando que é no solenoide. É 22.000. Então, volta 22.000. Que multiplica aqui a permeabilidade, que é 4π vezes 10 na menos 7, e não na menos 1, igual está aqui. Tá bom? Que multiplica I, que é a corrente, que está aqui, ó, 1,5 ampere. Vocês fazendo essa multiplicação aqui, vocês vão encontrar um campo magnético
de 0,04 Tesla. Que está aqui. Perfeito? Pronto, a gente já tem o nosso campo magnético. Falta encontrar a área. A área, a gente sabe que a gente pode usar tanto a πr² como essa fórmula aqui, que é π vezes d² dividido por 4. Então, a gente vamos usar essa fórmula aqui, tá? Da área, que vai ser π vezes o dzinho. Por que o dzinho, pessoal? Vamos lá. Quem que vai sofrer essa força magnética? É a bobina? Acertou? Aqui a gente vai gerar um campo, né? Vamos dizer mais ou menos assim, né? Vai ter um campo aqui e aqui dentro vai ter um fluxo, né? Aqui dentro vai ter um fluxo, vai sair um pouquinho para fora aqui, mas vai passar um fluxo aqui. Então, esse campo magnético, quem vai sofrer as consequências dele vai ser minha bobina, que é quem eu quero analisar, certo? Por isso que na hora que eu vou calcular a área, eu vou usar a área da bobina, porque eu quero ver o quanto que esse fluxo está impactando nessa pequena área, tá? Então, eu vou usar a área da bobina. E para calcular a área da bobina, eu pego π vezes o diâmetro, tem 100 metros, da bobina ao quadrado e divido por 4. Vocês fazendo isso, vocês vão encontrar essa área aqui, ó, de 3,46 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Agora, com esse valor, aqui a gente depois já pode trazer aqui, né, para nossa variação. E então, substituindo aqui, ó, qual que vai ser a nossa variação, qual vai ser o nosso fluxo, né, inicial? Vai ser, por que inicial? O final, a gente tem, né, o fluxo inicial e o fluxo final. Qual que vai ser o meu fluxo final? Vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque ele me diz que no final a minha corrente é reduzida a zero. Então, o final da corrente, quando a corrente zera, eu não tenho mais fluxo magnético, eu não tenho mais fluxo magnético, né? Não tenho mais campo magnético. Se eu não tenho campo, o meu fluxo zera. É por isso que o meu fluxo final ele vai zerar. Certo? É por isso que ele zera. Porque aqui, ó, ele diz para mim que dentro desse tempo a minha corrente zera. Então, quando ela zera, pronto, não tem mais campo magnético. Zerou. Se zerou, eu não vou ter fluxo. Por isso que eu não preciso calcular aqui o fluxo final, somente o inicial, que vai ser o meu campo magnético, que eu calculei aqui, de 0,04 Tesla, multiplicando a área que eu encontrei aqui. Fazendo essa multiplicação, vocês vão encontrar este valor aqui, de 1,384 vezes menos 5 Weber, certo? E agora a gente consegue calcular qual é a força eletromotriz na bobina. Por quê? Eu já tenho a variação de fluxo, tenho a variação de tempo e já sei qual que é o número de espiras da bobina. Aqui perceba o seguinte, que ele está pedindo o valor absoluto da força eletromotriz. Então, para esse caso, se eu fosse considerar por exemplo, o valor relativo, ia ficar menos o valor inicial, né? Então ficaria, a minha variação aqui de fluxo ia dar quanto? Ia dar menos o valor que eu calculei aqui. Mas como ele quer o valor absoluto, vai dar valor positivo, tá? Não vai dar valor negativo. Então eu posso desprezar o sinal. Então com isso, fazendo a divisão deste valor aqui, ó, de 1,384 vezes 10 a menos 5, dividido pelo ΔT, que é a minha variação de tempo, que é 25 vezes 10 a menos 3 segundos, e multiplicar pelo número de espiras que eu tenho na bobina, eu vou encontrar uma força eletromotriz
que essa cara aqui, de 0,0797 volts. Arredondando, a gente vai encontrar aqui 0,08 volts. Então, essa seria a força eletromotriz na bobina. Maravilha? Então, vamos para o próximo. Certo, pessoal? Então, creio que seja isso. Espero que vocês tenham conseguido resolver, tenham chegado no mesmo resultado, né? Na mesma conclusão. Caso não, né, me mande uma mensagem para a gente ver qual foi a diferença, por que a gente não chegou no mesmo valor. E o que precisarem de mim, estou à disposição. Beleza? Então, um abraço, bons estudos e até a próxima. Fui!